A aula vai ser feita sem interrupção e depois, ao final, vão ter as perguntas e respostas. Para fazer as perguntas e respostas, tem um botãozinho chamado Q&A, que é perguntas e respostas, Q&A, né, onde todo mundo, ao longo da apresentação, pode digitar suas perguntas e, no final, a gente vai lendo uma por uma. Tá bom? Beleza. Caio, tô aqui já. Só entrar, fique à vontade. Então, vamos lá. Vamos começar. Já passou alguns minutinhos. A gente começa. Boa tarde novamente. Meu nome é Caio Sanches, sou diretor de produto da GE para Ressonância Magnética. É um prazer a gente começar a aula de hoje com o tema de difusão sintética, o nome Magic Difusão, Magic Diffusion, para qualidade de imagem consistente e tempo de exame reduzido em ressonância magnética de próstata. A gente tem aqui o Dr. Danilo Alvarez com a gente para fazer essa aula aqui, um grande prazer. O doutor Danilo possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, mesma universidade onde realizou sua residência em Radiologia, com passagens por grandes centros clínicos na Holanda, Israel e Suíça. Atualmente é o chefe de Departamento de Ressonância Magnética no Hospital do Câncer CEONC, em Cascavel, Paraná, onde lidera estudos promissores e inovadores na detecção precoce do câncer de próstata com RM. Então, vamos começar a aula, doutor Danilo, é um grande prazer, muito obrigado por estar aqui conosco, fique à vontade para iniciar a sua aula. Obrigado. Eu que agradeço vocês pelo convite, Caio, e pela parceria, né, da gente estar se ajudando a desenvolver um software que talvez deixe viável, né, a gente conseguir fazer um exame com um tempo um pouco menor e com mais qualidade, não? Boa tarde a todos, meu nome é Danilo. Hoje eu vou tentar apresentar para vocês aqui parte do nosso trabalho em cima do desenvolvimento desse software com a GE, que é o Magic Diffusion, né, ou a difusão sintética. Então, o que é o Magic, né? O que é a difusão sintética? Então, vocês forem lá no site da GE e pegarem difusão, a definição do Magic Diffusion, vai estar escrito tudo isso aqui, que é uma explicação mais teórica, assim, para o que é o Magic Diffusion, não? Traduzindo de uma forma bem mais simples, o Magic é uma sequência com altos valores de B, que é calculada a partir de outros dois valores de B pré-adquiridos. Ou seja, quando você vai fazer uma ressonância de próstata, você precisa de uma difusão com alto valor de B, não? Como nós fazíamos isso antes? A gente adquiria um B baixo, de 50, um B de 800 e um B de 1400. O Magic, ele corta essa última aquisição de 1400, essa última aquisição que nós temos, que nós fazíamos, né? Pro valor alto de B, nós não fazemos mais. Por quê? O próprio software, extrapolando os valores de B baixos, né, de 50 e 800, ele cria artificialmente um B bem pesado de 1400, ou aqui nós utilizamos, além de 1400, de 2500. Então, a gente elimina uma sequência da nossa ressonância, né, do nosso exame, reduzindo o tempo de sala do paciente, né? Mas a pergunta que a gente se faz é assim, qual a principal vantagem de tirar uma sequência que a gente já tinha e introduzir uma sequência que é nova, né? Qual é o maior ganho disso? E a nossa conclusão foi o ganho de tempo, não é mesmo? Para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar para vocês o que a gente fazia de protocolo para a ressonância multiparamétrica da próstata. Quando nós começamos em fevereiro do ano passado aqui no hospital a fazer exames em escala, esse era o nosso protocolo. Então a gente seguia todos os critérios do PIRADS, fazer um sagital T2, um axial T2 de alta resolução, um coronal T2, as difusões com B baixo de 50 e 800, e uma difusão com B alto de 1400, além das sequências em perfusão e um pós-contraste. Então, se você vê, ao lado de cada sequência tem o tempo que ela levava. Então, nós demorávamos 28 minutos para fazer um exame de próstata no início aqui, não é mesmo? Ou seja, para trocar de paciente de sala, tal, mais ou menos 35 minutos aí por exame a gente ia demorar, não é mesmo? Um pouquinho menos, talvez. Bom, progredindo,
com a aplicação, seguindo a atualização do PIRADS do ano passado, que dizia que você não precisava mais fazer o sagital, axial e coronal, você obrigatoriamente deve fazer o axial, e a outra sequência, que é o sagital e coronal, você pode escolher. Nós eliminamos o coronal T2. A gente achava que não tinha muito benefício fazer, o PIRADS autorizava, nós liberamos, isso economizou tempo. E depois, se vocês forem olhar, ao lado do axial T2 alta resolução, ele já está com tempo menor, e o axial difusão com B alto também está com tempo menor. Por quê? Os especialistas de aplicação da GE vieram aqui e melhoraram o nosso protocolo sem perda de qualidade. Então, nós sentamos juntos na máquina e fomos ajeitando o protocolo, e nisso nós conseguimos reduzir o exame, que é uma redução muito significativa. Com o avançar do tempo, com os inícios dos nossos trabalhos com o time de engenharia da GE, eu tive o prazer de trazer o Eduardo Figueiredo para cá, que para quem conhece sabe que o cara é fantástico, assim, resolve qualquer coisa na ressonância. E já de cara, vocês podem olhar que a gente conseguiu abaixar os tempos aqui. Isso a máquina já fazia, o que faltava era um ajuste fino na parte de software, não? Então a gente reduziu um pouco a qualidade do Sagital T2, né? Não muito, não precisava a qualidade que tinha. O Axial T2 alta resolução, a gente manteve a qualidade, conseguiu baixar mais de 1 minuto. E a difusão no B pesado, a gente conseguiu diminuir um pouco o tempo também. Então, se vocês for verem, ó, o tempo de exame novamente caiu. Então, a gente começou com 28 e agora está com um tempo muito menor. Bom, avançando nisso, o que nós conseguimos fazer? Com a introdução do MEDIC, a gente cortou mais uma sequência, não é mesmo? Então, onde tem o MEDIC 1400, 2500, vocês podem ver que tem 0 minutos. Por quê? Porque essa sequência ela é sintética, ela não existe fisicamente. O que existe é uma extrapolação dos Bs de 50 e 800 para criar artificialmente um B pesado, que é o que nós precisamos para avaliação da neoplasia de próstata, né? Então, com esse artifício, nós reduzimos lá, se vocês lembrarem, era quase 3 minutos o que tinha no exame do protocolo anterior que a gente adquiriu o B, então 3 minutos estão economizados, né? E se nós partimos agora, que é o que nós estamos estudando aqui, para a ressonância biparamétrica da próstata, que é onde você elimina sequências com contraste e com perfusão, nós conseguimos atingir um exame com 8 minutos e 55 segundos, não é mesmo? Então, veja, nós partimos de um exame de 28 minutos por um exame de 9 minutos, né? Isso é de suma importância para nós, não? Porque um exame de 30 minutos, para o departamento, ele paga a mesma coisa que um exame de 8 minutos. Então, se nós conseguirmos manter a qualidade e manter o diagnóstico, poxa, nós ganhamos, se você tiver volume para isso, lógico, você ganha 3 pacientes no lugar que você tinha um paciente só, não é mesmo? Então tá, as estatísticas do nosso serviço são as seguintes. Nós trabalhamos com um aparelho 1,5 Tesla da GE, um GE Explorer, 16 canais, e todo o estudo foi feito em cima dele, não? Então é o seguinte, esses aqui são os dados do nosso serviço até hoje, né? Então, é o que a gente planilhou. Então, nós temos um total de 1.450 ressonâncias de próstata hoje multiparamétricas, e com o MEDIC, o protocolo MEDIC, nós acabamos fazendo 376 ressonâncias de próstata. Eu queria que vocês atentassem para os números, assim como não há diferença, pelo menos diferença estatística significante, entre os PIRADS 3, 4 e 5, não é mesmo? E quando usado o MEDIC e quando usado os protocolos normais, né? Então, mesmo com o MEDIC, acho que foi um número significativo de pacientes, né? Foi bom. E não alterou o que a gente vinha fazendo no nosso serviço, né? Ou seja, não houve uma mudança no diagnóstico por estar utilizando o MEDIC, não é mesmo? Gostaria de deixar claro também que os primeiros casos, né? Quase a metade dos casos foram feitos o MEDIC e a difusão normal, porque a gente estava comparando essas sequências, né? Então quando eu ia laudar o exame, eu abria a difusão sintética, olhava, tentava achar a lesão,
e depois, se eu não achasse, se eu tivesse dificuldade, eu ia para onde eu tinha treinamento, que era na aquisição com B natural, né, com B400 adquirido. Eu falava, a lesão está aqui, e eu mesmo fui criando minha curva de aprendizado, e né, acho que não tinha outro jeito de fazer, tá bom? Então, essa é a nossa estatística para esse trabalho. Então tá, a pergunta é o seguinte, né? Já que tem esse benefício do tempo, tem prejuízo nas imagens do MEDIC quando comparados com imagens que a gente adquiriu naturalmente? Na nossa experiência, a conclusão é não tem prejuízo, né? Todas as lesões que foram visualizadas nas sequências com alto valor de B na difusão adquirida foram também visualizadas no B sintético. Como eu disse para o pessoal da GE, a minha preocupação não era eu ter uma curva de aprendizado para conseguir aprender a ver o B sintético, não. A minha preocupação era eu fazer um B sintético e essa lesão não aparecer. Ou seja, eu perder lesão, né? Eu tinha lesões no B natural e essas lesões não serem visualizadas no B sintético. Todas as lesões que foram visualizadas no B natural também foram visualizadas no B sintético. Então, assim, nesse aspecto não existe prejuízo quando você usa o MEDIC ou quando você usa a aquisição normal, tudo bem? E existe diferença nas imagens entre o MEDIC e as adquiridas naturalmente? Existem, né? Então, assim, benefícios, na minha opinião. A gente ganha tempo na aquisição do exame, o paciente fica menos tempo na mesa, ele vai mexer menos, vai ficar mais confortável para ele. Nós temos menos contaminação T2 nas imagens do MEDIC com as imagens naturais. Vou mostrar alguns exemplos depois, isso deixa a imagem mais soft, uma imagem melhor de ver. Menos artefatos em pacientes obesos. Para quem trabalha com ressonância de próstata, sabe que quando você vai fazer uma ressonância num paciente que é obeso, quando você pesa muito o valor de B, você começa a ter vários tipos de artefatos. Artefatos de dobragem, tem a interferência na imagem, isso prejudica a qualidade da imagem. Ora, como você não adquire esse B de 1400 e você está extrapolando Bs menores que não fazem artefato, é natural que você tenha menos interferência nessa imagem que você está produzindo sinteticamente. Então, para paciente obeso, muito melhor. Na mesma pegada, os pacientes que têm prótese de quadril, onde nós usamos um B de valor alto, o artefato de suscetibilidade magnética destrói mais a imagem no B natural do que no sintético. E o quinto, que é o óbvio conforto para o paciente, né? Eu preferiria ficar na mesa 8 minutos e ter 9 minutos com diagnóstico, né? Do que ficar 28. É lógico, né? Se você for fazer com 9 e não fizer diagnóstico, não adianta nada. Mas não é o caso. Tá bem? E o que eu, novamente, na minha opinião, o que eu achei que é pior no médico, entre aspas. Todos nós, radiologistas, estamos acostumados a ver o B natural, né? Então, o ruim de utilizar o MEDIC, a parte ruim, é que você precisa de treinamento para acostumar seu olho com as imagens, né? Não é muito difícil, assim, mas é diferente, né? O pessoal fala, é pior, melhor falar, não, é diferente, não é mesmo? Então, você precisa de um treinamento para isso, para conseguir visualizar as lesões do mesmo jeito que você visualizava no B, que você está acostumado a ver a vida inteira, tá bem? Então, vou pedir para o pessoal levantar uma enquete. Eu coloquei vários casos aí, nossos aqui, né? Só tira, por favor, da frente da apresentação. Tem como? Por favor. Doutor, você pode mover ele da frente da sua apresentação. É que eu tenho que sair daqui para fazer isso aqui. Tá, vou deixar aqui embaixo. Pode mover e você move o pulse mesmo. O senhor da sua tela. Mesmo. Que no Mac, com forma de apresentação, não consigo nem mexer aqui. Bom, mas quem tivesse... Deixa eu só fazer o seguinte, jogar para o lado aqui, onde não vai atrapalhar ninguém. Né? Acho que aqui não vai atrapalhar. Então, mais à esquerda, a gente tem as imagens de T2, né? As 3 imagens de cima são imagens em difusão com B pesado, né? Não estão as imagens com B de valor baixo, não? Então, se vocês quiserem voltar, por gentileza, eu tenho vários casos. Eu queria saber de vocês qual das 3 imagens de cima, a imagem mais da esquerda, a imagem 1, a imagem do centro, a opção 2, e a imagem da direita, a opção 3. Quais delas vocês veem com mais facilidade essa lesão prostática que está na zona periférica, né?
tá bom? Então, nesse caso, é um paciente de 65 anos com PSA de 15, uma densidade do PSA de 0,33, uma densidade grande, volume prostático 45 gramas, e a lesão foi dada com um PIRADS 4, né? Uma alta chance, uma alta probabilidade de neoplasia prostática. Então, essa imagem é o B natural, essa é o B sintético, ambos com 1.400, e esse é um valor de B sintético de 2.500. Então, né, você vê que a gente visualiza a lesão nos três, não é mesmo? E o diagnóstico desse paciente. Deixa eu ver se sai aqui. Doutor, você consegue ver na sua tela a enquete? Ela foi finalizada já. Tá, deixa eu ver. Eu acho que eu tenho que sair da... Ixi, agora travou a apresentação. Sem problema. Caio, você pode comentar da enquete? Assim como na sua tela deve estar melhor a visualização. Eu não consegui ver Ganhou a opção na minha 2, tela. doutor Danilo. Ah, 41%. Beleza. Opção 2. B sintético 1.400. Quais foram as porcentagens? Opção 1, 32%, opção 2, 41% e opção 3, 32%. Estava próximo. Então, assim, essas são as imagens. O diagnóstico, esse paciente foi biopsiado, veio um Gleason 8, uma lesão, uma neoplasia clinicamente significante com Gleason 8, né? Então, vamos para o próximo caso. Um paciente de 74 anos, um PSA de 13, com uma densidade de 0,25, um volume prostático de 51 gramas. Deixa eu só arrastar para cá, para baixo. E o nosso diagnóstico foi um PIRADS 5 nessa lesão. E, novamente, qual das três imagens de cima, seguindo o mesmo critério, vocês conseguem visualizar mais fácil a lesão? Contando os votos aqui. Caio, na hora de finalizar, só me avisa para eu ver as porcentagens. Olha lá, opção 1, 13%, opção 2, 69%. Esse aqui acharam a opção 2 bem mais, bem melhor de se visualizar. Opção 3, 18%. Tá. Então, aqui nós temos um B de 1.400 na imagem esquerda, um B de 1.400 sintético na imagem central e um B de 2.500 na imagem da direita. E embaixo a sequência de ADC, né, comprovando que é uma restrição verdadeira de fusão. Então, veja, se você comparar a imagem do meio, que é o B sintético, com a imagem da esquerda, que é o B natural, como tem menos contaminação T2, eu acho que isso melhora o contraste da lesão, né? Então, eu fico feliz de ver o pessoal tá vendo mais fácil no sintético, e foi a mesma impressão que eu tive depois de ter um pouco de treinamento, assim, né? Mas se o pessoal tá achando mais fácil comparando os três agora, que bom. Uma coisa que vocês vão perguntar assim, mas por que você está colocando o B de 2.500, né? Isso eu não tenho nada estatístico disso, é uma desconfiança pessoal, acho que talvez nós tenhamos que estudar isso, né? Mas eu acho que essas lesões, quando elas começam a aparecer em Bs mais pesados que esses Bs de 2.500, eu acho que existe a possibilidade de elas serem lesões clinicamente significativas, sabe? Mais probabilidade do que aparecerem só na difusão com 1.400. Por isso que a gente tem feito, eu tenho comparado todos. Isso era um Gleason 7, 4 mais 3, beleza? Então, próximo caso, paciente de 61 anos, PSA de 9, densidade 0,26, volume prostático 37 gramas, com um PIRADS 5. Novamente, né? Onde vocês veem mais fácil. Beleza? Quais porcentagens, cara? Aqui, opção 8%, opção 2, 74% e opção 3, 18%. Tá, muito bem, né? Agora já estão meio viciados, a ordem sempre é a mesma, mas eu não me importo, assim, de vocês já saberem qual B é, né? O que eu me importo é quem está votando olhar e ver se não, eu vejo mais fácil nessa imagem. E eu também concordo, né? Eu acho que a imagem que a gente vê a lesão com maior facilidade é a imagem central, que é com B de 1.400. O resultado desse nódulo prostático, que foi um PIRADS 5, foi um Gleason 8. E note que ele aparece bem
na difusão com 2.500, né? Com B sintético de 2.500. Tudo bem? Então vamos para o próximo caso. Paciente de 76 anos, PSA de 87. Só um segundo. PSA de 87, uma densidade de 1,9 muito alta. E esse paciente em especial já tinha sido biopsiado algumas vezes com valores, com um resultado negativo na biópsia, né? Então, mesmo esquema, né? Por favor, votem. Qual das 3 imagens vocês... O Caio tem o resultado? Já fechou aqui. Opção 1, 6. Opção 2, 71. E 3, 24. Que bom. Então, mesma coisa, né? A opção da esquerda é um B natural. E aqui são os B sintéticos pesados em 1.400 e 2.500. É bem importante para mim ver que realmente quem está assistindo está achando muito mais fácil ver no sintético, porque isso corrobora a minha opinião como radiologista, como especialista, né? Essa é uma lesão super difícil de ver, é uma lesão, né, mesmo laudando bastante exame, vendo muito exame, eu ainda tenho dificuldade até hoje na zona de transição, acho super difícil, e uma das coisas que eu acho que o MEDIC me ajudou muito é nas lesões de zona de transição. Eu acho que ele deixa mais claro, eu não sei porquê, né, a gente tem que procurar uma explicação para isso, mas eu me sinto mais seguro olhando o MEDIC na zona de transição. Né? Na zona periférica é mais fácil, os 2B você consegue ver, no, tanto o sintético quanto o adquirido, você consegue ver a lesão e defini-la, não? Mas na zona de transição, que já é mais difícil naturalmente, eu acho que o MEDIC tem ajudado bastante. Bom, vamos lá. Era o outro Gleason 8, 4 mais 4. Reparem que também aparece no B sintético de 2.500. Só um segundo. Você pode retirar a enquete. Então, próximo caso. Peraí. Pode colocar de volta, por gentileza. Próximo caso, paciente de 74 anos. Deixa eu só mover a enquete para cá. 74 anos, PSA de 22, densidade de 38, volume 58. Foi dado um PIRAD 5 aqui no serviço. Esses casos de zona de transição, a maioria deles, quando foram separados por pacientes que já haviam sido biopsiados de forma randômica e às cegas e vindo com resultados negativos na biópsia, né? Esse é outro resultado que veio negativo na biópsia randômica, foi realizada a ressonância, foi vindo PIRADS, e aqui no serviço, em casos selecionados, a gente acaba fazendo biópsia por fusão de imagem. Caio, por favor, tem o resultado da enquete? Olá, já mesmo resultado, opção 1, 12%, opção 2, 76% e 3, 12%. Tá bom. Então, um caso de Gleason 7, mas com 3 mais 4, né? Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas as outras eram quase todas Gleason 8. Esse é um Gleason 7, mas é um 3 mais 4. Ela já não aparece tão bem na sequência com B sintético de 2.500. Né? É uma impressão minha, nós temos que estudar mais isso, mas é bom que fique essa impressão. Tomara que mais gente comece a tentar ver isso para a gente ver se isso realmente funciona. Tá bem? Então, estão acabando os casos, são alguns exemplos que eu coloquei. Vamos lá, paciente de 66 anos, PSA de 10, uma densidade de 33, uma próstata de 30 gramas com um PIRAD 5 do serviço. Fechou aqui. Opção 1, 11%, 2, 76% e 3, 13% também. Né? Não é mesmo? Então, nós temos um Gleason 3 mais 4 e ele aparece na difusão com B de 2.500, mas você vê que ele aparece um pouco menos, você enxerga menos do que no B sintético de 1.400. Mas isso é só uma coisa que a gente está levantando. O que importa para nós hoje? Quando você vê essa lesão na zona periférica dessa próxima, lesão extensa, com provável infiltração extraprostática, do tecido extraprostático, numa densidade de PSA elevada, quando você vê essa lesão no T2 ali, você vai para as difusões, eu também me sinto muito mais seguro de falar no B sintético de 1.400, eu consigo ver ela melhor do que no B de 1.400 adquirido, né? Lógico que aqui a gente não consegue janelar, quando está na sua workstation você janela, faz para você bem entender, mas a minha impressão, mesmo janelando, é que o B sintético, além de você visualizar todas as lesões que você visualizaria no B adquirido, você visualiza elas de forma melhor
no B sintético. Tudo bem? Acho que é o último caso. Isso é um pouquinho mais difícil. Então, dei uma olhada aí enquanto não consigo voltar. Fechou? Pessoal, esse caso é um pouco mais difícil, né? É o clássico das perdas de biópsia, porque é uma lesão que está na zona de transição e está no ápice prostático, é o lugar mais difícil de você atingir nas biópsias às cegas, né? Por que que essas biópsias de zona de transição, muitas delas, às cegas, vêm negativa? Ora, geralmente esses pacientes já têm uma hiperplasia prostática associada, ou seja, uma próstata maior, e para quem faz intervenção aqui no hospital, eu acabo fazendo parte das biópsias. Você sabe, quando você coloca o probe endorretal e vai disparar a agulha, essa agulha avança mais ou menos 1,5 centímetro para o interior do parênquima prostático. Ora, essas lesões de zona de transição, geralmente elas ficam mais que 1,5 centímetro da borda do reto ali, onde você está com a agulha. Então, não importa o que você fizer, você não vai alcançar a lesão. E se você não alcançá-la, né, você não vai conseguir fazer diagnóstico. Esses casos em específico, a biópsia por fusão de imagem entre ultrassom e ressonância ajuda muito. Não é o tema de hoje, mas sempre vale a pena comentar. Caio, por gentileza, qual foi o resultado? Opção 1, 12, opção 2, 85 e opção 3, 3%. Beleza? Então, mesma coisa, né? Um paciente com Gleason 3+4, você já também não vê muito bem ali no B com 2.500, mas veja, na zona de transição, se você for olhar, no B 1.400 aqui, mesmo janelando, eu tive bastante dificuldade de enxergar. Já no B sintético, pô, eu achei muito mais fácil ver, não? E pelo que o pessoal está vendo aí, a grande maioria também achou mais fácil conseguir enxergar no B sintético, né, no MEDIC. Tá bem? Então, esse eu acho que é o último caso. Paciente de 59 anos, não temos o PIRADS dele, um volume prostático de 58, né, tem uma hiperplasia associada, com PIRADS 5 aqui do serviço. Se tiver enquete, pode colocar. Outro caso clássico de neoplasia de zona de transição, no ápice, na transição do ápice com terço médio. Outro caso com biópsias seguidas de próstata randômicas e às cegas, que vinham continuamente negativo com o PSA do paciente ascendente. Todos os casos que estão usando transição aqui, que eu separei, são casos, né, assim. Fechou aqui, ó. Opção 1, 15%, 2, 68% e 3, 18%. Beleza. Então, novamente, nós temos aqui e um outro Gleason 7, 3+4. Não é mesmo? Então, eu também acho muito mais fácil, né? No T2 aqui você consegue enxergar a lesão, né? Para ter um pouco mais de experiência a ver, mas a difusão te auxilia muito aqui. Lógico, né? No PIRADS, quem manda na zona de transição é o T2, né? Mas uma difusão que te ajuda salva muito o diagnóstico, né? Eu gosto, sou super fã da difusão para a zona de transição, assim, apesar de olhar, de saber que o T2, né, quem faz o diagnóstico, uma difusão bem feita ali, auxilia demais no diagnóstico que às vezes você poderia deixar passar. Beleza? Esse é o último caso. Por favor, se vocês quiserem colocar a enquete, um paciente de 71 anos, PSA de 29, uma densidade de 0,4 e um volume prostático 72 e um PIRADS 4. Esse está um pouquinho mais difícil de ver a lesão. Opa, deixa eu enquete em cima da lesão aqui. Beleza? Caio, por gentileza. Deu aqui opção 1, 3%, opção 2, 95% e opção 3, 3%. Tá. Então, é uma lesão de zona periférica, a gente consegue enxergar no T2 um pequeno nódulo com baixo sinal, um pouquinho irregular. Na sequência esquerda é o B normal, nosso B adquirido, B sintético, B de 2.500. Esse aqui é um exemplo muito bom de como fica muito mais fácil, né? Você tem um contraste muito maior
no B sintético do que no B natural, não? Então, nesse caso aqui, fica bem fácil de você evidenciar a lesão, né? Uma lesão que às vezes pode passar despercebida, né? Uma lesão muito pequenininha, né? E foi biopsiada essa lesão por fusão, lesão com 5 milímetros, a gente acertou o lugar da biópsia, um Gleason 7, uma neoplasia clinicamente significante. Beleza? Então, tá bom? Conclusões dessa apresentação que a gente fez com vocês, conclusões do nosso serviço, é que o MEDIC, ele reduz o tempo de exame, eliminando a aquisição das sequências de difusão com altos valores de B, sem prejuízo à interpretação de imagem. Ou seja, você diminui o tempo que você tem, isso para o seu serviço, para o nosso serviço, para qualquer serviço, é extremamente importante. Lembre que nós começamos com um protocolo de 28 minutos e estamos com um protocolo de 8 minutos e 55 segundos. Então, tempo é dinheiro e tempo é máquina também, né? Tempo é slot de máquina. A gente não pode se ater só a ser radiologista e querer laudar uma coisa super boa se a empresa, né, que está fazendo esse exame para você não vai para frente. Ela vai quebrar e você vai ficar sem emprego, não é mesmo? Então, o médico ajuda essa redução do tempo sem prejuízo à imagem, né, sem prejuízo ao diagnóstico. Menos artefatos, por motivos que nós já explicamos, menos artefatos em pacientes obesos e sempre prestar atenção na curva de aprendizado do médico radiologista. Esse é o único ponto que eu acho que a gente tem que pegar de ressalva do MEDIC, porque não é uma sequência que as pessoas estão acostumadas a olhar no dia a dia. Mas, olha, se você aprendeu a olhar num B natural, e hoje aqui, para grata surpresa, né, a maioria das pessoas que está assistindo acha mais fácil ver no B sintético, acredito eu que seja até mais fácil aprender, né? É só você ter um pouquinho de volume, um pouquinho de atenção, que eu acho que isso tende a ser muito promissor, não é mesmo? Bom, é o fim da nossa apresentação. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado, doutor Danilo. Acho que a gente pode começar agora as perguntas e respostas. A gente recebeu algumas aqui através do chat, né? Então, vou começar a ler aqui. Então, Okay. Vamos. Alex Silva pergunta aqui, boa tarde, doutor. Poderia explicar a importância da multiparametria em relação à biparametria e a melhor forma de identificar lesões prostáticas sob o olhar técnico? Bom, a ressonância multiparamétrica é porque ela possui múltiplos parâmetros, né, que são 3. A imagem anatômica, que é o T2, a imagem em difusão e o terceiro parâmetro seria a perfusão. Para que serve a perfusão hoje na ressonância magnética da próstata? Nas lesões de zona periférica, quando você tem dúvida diagnóstica, né, quando você está entre um PIRADS 3 e um PIRADS 4, se essa lesão tiver perfusão quente, você eleva o PIRADS dela para 4. Ou seja, ele é um desempate entre o PIRADS 3 e 4. Então, você está ali com a difusão e com o T2, você está um pouco em dúvida, você faz uma sequência de permeabilidade e perfusão, essa lesão aparece uma lesão quente, com contraste, você fala, opa, tem o fator de desempate aqui, então essa lesão, que era para ser um PIRADS 3, eu elevo ela para PIRADS 4, né? Isso é uma ressonância multiparamétrica e esse é o valor da perfusão. O que acontece na nossa experiência aqui? Depois de um tempo, a gente viu que a perfusão não estava ajudando mais, assim, né? A gente não fazia mais diagnóstico. Na minha opinião, é muito melhor você confiar na difusão do que na perfusão. Tinha casos nossos que você tinha uma difusão meio menos, você não estava acreditando tanto, a perfusão vinha quente, a biopsiar dava alteração inflamatória, né? Agora, quando você tem uma lesão que tem uma difusão importante, né? Tá bem restrita a difusão, na grande maioria das vezes a biopsia ela vem positivo e ela vai ter perfusão positiva também, não é mesmo? Mas olha, se eu pensar que as que eu estou em dúvida, a perfusão às vezes está me levando para um caminho que não é o melhor, por que eu vou fazer, né? Agrega tempo, né? Que é, como já falado pelo médico, é um fator super importante para nós transformarmos a ressonância de próstata na mamografia do homem. Então, para isso acontecer, a gente tem que ter um exame com tempo baixo, agrega custo, porque você, né, tá fazendo contraste, o contraste custa ao departamento, então, né, lógico, você pegar departamentos que cobram o contraste, né, que grande maioria dos serviços privados e convênios acontece isso, beleza, mas como você vai fazer isso, por exemplo, uma população clinicamente significante, estatisticamente significante, como o SUS, por exemplo, que não paga?
né? A nossa ideia é você conseguir fazer um exame que seja para a população inteira, e mesmo com um ticket médio de SUS, você conseguir fornecer uma ressonância diagnóstica para eles, não é mesmo? Então, assim, você tem que pensar muito bem no que você está adicionando a mais no seu exame. Então, ressonância multiparamétrica, a diferença da biparamétrica é a permeabilidade. A ressonância biparamétrica, para casos de diagnóstico inicial, a gente vê que não tem muita diferença, assim, sabe? Nós temos um estudo aqui dentro, assim, que a partir do momento que nós começamos a fazer os casos de ressonância biparamétrica, não mudou demais, assim, o nosso diagnóstico, não é mesmo? Então, se você pegar as porcentagens de PIRADS 3 e 4, quando nós fazíamos todas multiparamétricas e agora que nós estamos fazendo biparamétrica, é praticamente igual, muda muito pouco a nossa decisão diagnóstica. Então, a diferença da biparamétrica para multiparamétrica é essa, e para o diagnóstico, assim, eu prefiro confiar mais na difusão do que na perfusão nesses casos, não é mesmo? Tinha mais a pergunta é grande, né? O final da pergunta era como? E melhor forma de identificar lesões prostáticas sob o olhar técnico. Olha, o melhor jeito de identificar uma lesão prostática é você ter um aparelho que faça um bom exame. Não adianta você ser um ótimo radiologista sem um aparelho bom. E quando eu falo aparelho bom, não me refiro a aparelho 3 Tesla, né? Eu acho que os aparelhos 1,5 Tesla hoje conseguem fazer diagnóstico. Nós aqui trabalhamos no aparelho 1,5 Tesla, não em 3. E olhando para os trabalhos de fora, assim, que trabalham com 3 Tesla, não acho que tenha tanta diferença entre as nossas estatísticas e as dele. Lógico, né? Não estou dizendo que o aparelho 3 Tesla não faz o exame melhor, ele faz. Meu questionamento é assim, se ele faz mais diagnóstico, né? Então, óbvio, você tem que ter um aparelho bom. 1,5, 3, se o seu 1,5 fizer um bom exame, ótimo, vai em frente. E outro é um treinamento bem feito, né? Próstata é um não sei se a maioria das residências, pelo menos eu quando eu fiz meu R3, assim, não tinha muito, só quando acabei indo para fora do país tinha um pouco mais, mas não tinha, então não sei se o pessoal tem muito contato, mas das palestras que eu vejo do pessoal de São Paulo, assim, né, que eles estão bem na frente do nosso, assim, eu vejo que eles sempre batem na tecla que para você começar a laudar, você tem que ter um N de 50, 100 exames para poder estar treinado. Então, é igual tudo, né? Um aparelho bom com um radiologista treinado. Beleza? Espero ter respondido suas perguntas. Bacana. O Frederico pergunta aqui, parabéns pela apresentação. Qual seria, então, a dificuldade do radiologista no diagnóstico, sendo que o B sintético possui uma maior escala de contraste e melhor definição de bordas e estruturas que o B real? Então, a dificuldade, Frederico, não é... Como é que eu vou te explicar isso? O meu medo era fazer uma coisa assim e você, por falta de treinamento, você não conseguia enxergar, não. Se você pegar esse exame e só fizer o MEDIC, só ele, você não tem o B1400 do lado adquirido para você comparar. No começo, pelo menos, né? As pessoas são diferentes. Eu senti um pouco de dificuldade no começo, porque era uma imagem estranha a mim. Depois que você se acostuma a ela, que você aprende a ver lesões nesse tipo de imagem, eu concordo que é bem mais fácil, né? Tem melhor sinal, tem melhor contraste, a imagem é melhor, você observa tudo. Mas eu acho que, assim, você fazer ressonância de próstata, está acostumado a um B adquirido e ir direto para um B sintético, talvez você sinta dificuldade em ver a lesão porque você não está acostumado à imagem. Mas a partir do momento que você se acostumou, e a palavra acho que é acostumar mesmo, né? Porque é só treinar o olho. Depois que você se acostumou, pô, a imagem é desse jeito, aí com certeza é muito mais fácil, né? Eu pelo menos, na minha experiência, eu acho mais fácil. Ótimo. O Noé está perguntando aqui também, espetacular a apresentação e uso das ferramentas. Doutor Danilo, muito obrigado. Além da produtividade, esse tipo de approach tem grande relevância se pensarmos na saúde pública. Como o senhor enxerga essa adoção para demais instituições? E como tem visto a adoção desse método pelos urologistas nos últimos tempos? Tá, vou responder em partes, né? Pergunta grande, né? Qual é o nosso objetivo aqui? Hoje, apesar de a gente estar no interior do Paraná e pelo DataSUS, nós somos o 8º maior hospital do câncer do Brasil hoje, né? Então a gente é escondidinho aqui, não faz muita propaganda, a gente trabalha bastante. Então, o nosso objetivo aqui, a maioria dos nossos pacientes aqui é de SUS mesmo, né? Qual é o desafio? É fazer um exame num tempo bom, com uma qualidade boa, que dê diagnóstico e que caiba num ticket médio baixo. Eu admiro muito o pessoal de São Paulo, assim, né? Vejo eles fazendo, por favor, assisto as aulas deles na JPR todas, assim,
Mas, infelizmente, a realidade do Círio, do Einstein, não é a nossa realidade do resto do Brasil. Eu não consigo cobrar num paciente privado aqui na minha cidade, que é uma cidade relativamente rica no meu estado, eu não consigo cobrar R$ 1.200 uma ressonância dele, não é mesmo? E esse paciente carente, ele não vai ter isso para pagar nunca, né? Por outro lado, tem uma empresa que precisa ter lucro, a empresa precisa funcionar, não é mesmo? Máquina, bom, até onde eu sei, a GE não está doando máquina para a gente ainda, mas se quiserem começar, agradeço. Mas, por enquanto, nós temos que comprar ainda e fazer essa máquina render para a empresa, não é mesmo? Então, a maneira de se fazer isso é você ter um exame bom com tempo baixo. E a minha visão é que isso não é só para próstata, tá? Até na Radiographics saiu um artigo alguns meses atrás aí de um cara falando de radiologia abdominal, que cada vez mais nós vamos fazer exames focados, né? Nós não vamos mais fazer um exame que era um exame de abdômen, faz todas as sequências de abdômen. Não tem porquê. Pô, você está pesquisando, sei lá, um nódulo hepático, tem algumas coisas que você não precisa fazer, não é mesmo? Então, assim, para você difundir isso, que é o nosso objetivo hoje. Oi? Tá, Caio, tá funcionando ainda? Tá funcionando. A tela pode compartilhou. O nosso objetivo hoje aqui interno, e que é o nosso trabalho com a GE e hoje, é desenvolver algo para a população mesmo. Ora, você veja, hoje quantos por cento da população brasileira tem acesso à saúde suplementar? É 22%. E com essa crise agora vai piorar. Quem atende os outros 75%, 77% da população? Esses pacientes não fazem ressonância? Não fazem tomo? Ora, os nossos pacientes do SUS aqui em Cascavel hoje, da oncologia, nenhum vai para a cirurgia sem estar estadiado com PET-CT ou ressonância. E veja, nós fazemos muito SUS aqui, não? Então, nosso desafio todo dia é fazer assim, que isso dê resultado para o paciente e dê resultado para a empresa, porque não é hipocrisia nenhuma você fazer o seu trabalho gerar lucro para uma companhia que está investindo em você, não? Você tem que pensar nisso sempre. Ora, se você for fazer uma coisa muito boa de qualidade, isso não render para a companhia vai quebrar. Aí você não vai fazer nada, não é mesmo? E quanto à aceitação pelos urologistas, é difícil. É um pouco difícil, assim, porque alguns deles interpretam que eles estão perdendo a propedêutica, né? Veja, em todos esses estudos aí, qual deles a gente falou em toque retal? Né? Eu não vejo mais por que fazer toque retal, né? Eu acho que não adiciona muita coisa, né? Isso é parte da propedêutica do urologista, isso é o que traz o paciente com o urologista, não é mesmo? E muitos desses pacientes com PSA alterado, quem faz a biópsia? É o urologista que faz biópsia cegas. Então isso acaba difícil quando você mexe no mercado alheio, assim, sabe? Principalmente do pessoal que é mais velho, assim. O pessoal mais novo, que vem de uma formação mais nova, eu vejo uma aceitação muito melhor, porque eles pensam um pouco diferente. Falam assim, ora, se eu fizer mais diagnóstico, eu vou ter mais pacientes para tratar, né? Eu vou ter mais gente no meu consultório, eu vou evitar exames e biópsias desnecessárias. Então, é bem complicado, assim, né? Às vezes nós fazemos eventos aqui e eu sinto mais facilidade, né, do oncologista, do urologista mais novo vir para o lado da ressonância do que do mais velho, assim, sabe? Mas é trabalho de formiguinha, né? Você faz um trabalho, apresenta, fala, é superior, né? O que você acha? Aí você faz mais um trabalho, fala, continua sendo superior, o que você acha? E vem trazer, né? É uma cultura de 30 anos, 40, sei lá, que eles vem sendo feito isso, não? Então é um pouco difícil mudar. Mas tem que ter ciência, é ciência. Você vai fazendo e vai mostrando resultado. Uma hora o próprio paciente vai se convencer que isso é melhor, vai ficar mais fácil, mas é um pouco difícil, assim, não é tão fácil, né, quanto a gente gostaria que fosse. Bacana. Eu acho que dá tempo para mais uma pergunta aqui, viu, doutor Danilo? Fique à vontade. Veio de um anônimo aqui, acho que tem uma correlação com uma das primeiras. Já houve alguma situação que a difusão sintética dificultou a visualização de uma anomalia? Não teve. Não teve. Né? O que eu acho que me expressei mal ali, o que eu coloco como dificuldade é só o treinamento do seu olho para aprender que aquilo ali, naquele tipo de difusão sintética, é restrição à difusão. Só isso. Depois que você aprendeu que aquilo ali é restrição e não é um artefato, você pegou confiança no seu olho para ver aquilo, tudo fica mais fácil e eu continuo preferindo a imagem com B sintético à imagem natural, né?
mas nas próximas apresentações, eu vou tentar me expressar melhor, não dificuldade, mas talvez a curva de aprendizado ou treinamento, para você perceber que aquilo realmente é restrição à difusão. Como eu disse na pergunta passada, se você sair direto da difusão natural e for para a difusão sintética, talvez você vai olhar e falar assim, putz, onde que está a restrição à difusão aqui? Porque você só não está acostumado a ver. Mas depois você se acostumou, é mais fácil. Se quiser mais perguntas, o meu tempo tá tranquilo. Fiquem à vontade. Então, tá bom. Doutor Danilo, eu acho que a gente já vai encerrando aqui por conta do tempo mesmo a apresentação. E a gente queria, de novo, agradecer, né? Sua aula foi excelente. Obrigado pela explicação, pelo seu tempo aí em responder as perguntas, né? E obrigado por todos aqui, também por estar conosco aqui durante essa aula bem interessante, viu? Obrigado, doutor Danilo, e a todos. Eu que agradeço a vocês. Muito obrigado pelo convite. Bom dia. Até logo. Tchau.